Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, professor Gerson, mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos sobre o início de tudo, o estudo sobre o capítulo 1 de Gênesis dentro de uma cultura traditiva de cosmogonia, usada com objetivos políticos, religiosos do século V pela classe sacerdotal, aonde nós encontramos também, querido, uma instrumentalidade de uma narrativa cosmogônica da monarquia de Zorobabel para a inauguração de Judá e de Jerusalém e seu templo. Então vamos hoje trazer um ensinamento com a seguinte pergunta: qual é o real sentido de céus na Bíblia? Gênesis capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9 nos diz assim: E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expressão, e assim foi. Vayas Elohim et harakia, vayavdel ben, hamaim asher mithat, larakia uvein hamaim asher meal, larakia vayerichem. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Vai querer Elohim larakia shamaim, vai ri ereve, vai ri boker, yom shli. Tudo o que você aprendeu sobre céus na Bíblia não é o que a Bíblia realmente quer nos ensinar sobre isso. Tudo que você aprendeu na escola bíblica, na teologia de igrejas, dessa teologia sistemática, esquece tudo isso. Porque a teologia só vai ensinar o que a igreja quer que ela ensine. Mas o que a Bíblia fala sobre céus na Bíblia? Para nós, hoje, céu é uma ilusão de ótica. Porque quando a gente olha para cima, a gente vê este mar azul, mas isto é uma conjunção de cores produzida pelos efeitos do raio da luz solar. É uma ilusão de ótica. Sabemos hoje que, além da atmosfera terrestre, só existe o espaço sideral, o sistema solar e os confins de nossas galáxias e todas as galáxias do infinito universo. Isto é céu em nosso contexto hoje. Mas na Bíblia hebraica não é assim revelado dentro de uma traditiva, cultural, cosmogônica. Nem mesmo no Novo Testamento, com as ideologias gregas, se pensava no céu como se nós pensamos hoje. É o mesmo fenômeno de entender errado a palavra Eretz, que no hebraico significa terra. Hoje, quando a gente usa a palavra terra como sentido de mundo, acertadamente se imagina uma bola esférica rodopiando e oscilando em torno do Sol. Então estamos certos, e sem dúvida nenhuma. E sem cair nas tonterias dos terraplanistas que acham que a Bíblia ensina a Terra como ela é, nos dias de hoje, é muita ausência de neurônio ou até mesmo de um cérebro bem ajustado. Eles leem, os terraplanistas, eles leem bem a Bíblia, mas não sabem bem ler a natureza e suas implicações e a realidade nossa nos dias de hoje. Diferente dos cristãos, hoje que leem mal a Bíblia e criticam os terraplanistas que leem certo, mas na verdade os dois estão errados. Porque o terraplanista interpreta a Bíblia como a Bíblia ensina, mas a Bíblia não ensina o que é a realidade nossa hoje, mas ensina o que era a realidade deles naquela época. E é isso que faz toda a confusão. Então vamos ver na Bíblia como o céu se comporta. O que é que a Bíblia está falando quando usa a palavra céus?
A Bíblia afirma e chamou a raquia de céus. O que é raquia? A raquia é uma cúpula de metal onde Elohim colocou exatamente onde se encontrava a luz, que representa a ordem e o alcamar da tempestade que deixou a terra desolada e deserta pela destruição da Babilônia. Para você entender isso, você tem que acompanhar os outros vídeos. Ou seja, no meio dessas trevas, não para acabar com as trevas, mas no meio das trevas, mas para empurrá-la para os limites da luz. Ou seja, onde estava um bolsão de luz, a ordem de Elohim se instala, ou através da ordem de Elohim, através da palavra de Elohim, se instala uma raquia, uma cúpula de bronze, em cima até embaixo da terra, onde em cima havia água e por todos os lados águas, e no meio das águas Deus começa a criar a terra. Então, embaixo da raquia ficam as águas e em cima da raquia ficam também as águas. Então, debaixo dessa raquia fica um espaço vazio, apenas com a luz. Então, fora da raquia, tá? Águas por todos os lados, em cima e embaixo, ou seja, em torno. E dentro da raquia, por enquanto, nada, apenas a luz, a calmaria, para que Deus viesse começar a criar. Então, Elohim faz separação entre águas que estão embaixo da raquia, daquelas que estão em cima da raquia. Ou seja, você imagina uma piscina com água, um bolsão de luz está dentro da água e não em cima da água. Então imagine a cena, você tem um amontoado de água e dentro desta água você tem um bolsão de luz, recobrindo o bolsão de luz a raquia, a cúpula de metal. Do lado de fora da raquia, em todos os lados, em cima e embaixo, as águas, e dentro da raquia está o espaço do mundo de Judá e sua capital, Jerusalém, que está sendo preparada para ser criada por Yahvé. Agora olha o nome que Deus deu à raquia. E Deus chamou a raquia céus. Ou seja, o que é céu na Bíblia? Uma cúpula de metal que hoje sabemos que é uma ilusão de óptica. Para os homens antigos era uma chapa de metal. Para nós hoje, uma ilusão de óptica. Tanto faz você chamar de raquia, chapa de metal, ou firmamento, que o firmamento, que quer dizer algo forte, algo resistente, algo duro, que sustenta, que segura as águas de cima da raquia. Não é interessante isso? E tem mais. Céus em hebraico significa Shamaim. Por que Shamaim? Uma palavra plural. Porque, veja bem, a raquia corresponde aos céus. E na raquia você tem a contenção das águas de cima e das águas de baixo. Ou seja, essa raquia rodeia toda a terra de Judá até os seus horizontes. Quando nós imaginamos céu só em cima, isso não procede biblicamente, porque a raquia vai de cima até os limites dos horizontes embaixo da terra de Judá e sua capital, Jerusalém. Então você tem águas em cima da raquia e em volta da raquia. São duas águas, as de cima e as de baixo. Veja, e Elohim fez separação das águas que estão embaixo com as águas que estão em cima da raquia. Ou seja, são duas águas. O que isso tem a ver com Shamaim? É porque Maim em hebraico significa águas e está no dual. Não existe água no singular em hebraico, mas o hebraico tem dual. Mas também não é plural. É dual por quê? Porque na concepção mitológica, traditiva e cultural de cosmogonia deles, significa as duas represas das águas, as de cima e a de baixo. As águas em cima da raquia e as águas debaixo da raquia, as águas já guardam na sua própria etimologia essa noção de águas de cima e águas de baixo em sua cosmogonia. Então, se as águas se chamam Maim, águas de cima e águas de baixo, por que raquia chama de Shamaim? Porque a palavra Shá em hebraico é um advérbio que significa o lugar lá. Então, Shamaim, o lugar lá, as águas lá de cima. Tá?
Lá as águas, ou seja, quem olha para a raquia, contempla os limites que contém pelas suas forças estrutural, essa raquia, imaginada como uma cúpula de metal firme que retém as águas de cima e as águas de baixo, porque ela tem uma cúpula, então tem água embaixo, tem água em cima e no meio está a criação. E nesse caso, seja a cosmogonia babilônica, egípcia, síria, edomita, moabita, medita, persas, grego, ou seja, de todos os povos do crescente fé, tem essa ideologia, tem essa visão cosmogônica. Ou seja, quando você olha para cima, você vê os limites das águas de cima, e quando você olha para baixo, você vê os limites das águas de baixo. Então a raquia contém lá o lugar onde estão as águas. Chamaim, que é sinônimo de raquia, significa lá estão as duas águas retidas por Elohim. Neste momento, a divindade está pronta e o ambiente também para fazer o que o texto vai dizer que ele vai fazer. Com que propósito Gênesis foi escrito? Para descrever a criação da terra e do Adão. Que terra será essa e que Adão vai representar nesse texto? Até aqui temos uma abóbada celeste instalada, retendo as águas, a luz da ordem instalada, também eliminando as tempestades da destruição realizada pela Babilônia. E essa luz é o decreto de Ciro Grande para que Jerusalém fosse reconstruída. Agora então a divindade está pronta para tirar a terra de dentro das águas que outrora, estavam revoltas, e agora esse vento, essas águas revoltas são acalmadas para o início do criar de Elohim. Criar o que? Judá, sua capital, Jerusalém, seu rei, o Adama e seu povo Judá. É muito bom entender o texto à luz do contexto contemporâneo de seus leitores e de sua religião geopolítica e teologia baseada nas circunstâncias vivenciadas pelos leitores desse capítulo. Não é muito bom isso? Não é bom a gente saber entender à luz do contexto e por que o escritor escreveu assim, por que o escritor escreveu assado, por que essa intencionalidade do escritor para escrever desta forma? Para entender, você tem que compreender o contexto geopolítico e religioso das circunstâncias que estavam vivendo os leitores dessa narrativa, que está colocada no século VI e o século V, que vai ser o capítulo de número 2, mas o capítulo no século número 6, com a reconstrução de Jerusalém sob o comando do governador Zorobabel, que manda seus escribas escrever uma narrativa cosmogônica para a inauguração de Judá, Jerusalém e a reconstrução do templo. Isso é fato. Isso é academicamente a verdade. O restante é só teologia de igreja, de escola bíblica, que corresponde ao desejo, à regra e à cartilha da teologia ou da compreensão cosmogônica da igreja, e não o que a Bíblia quer ensinar. Porque essa cosmogonia de Gênesis capítulo 1 é judaica. Não é minha, não é sua, é judaica, como todas as outras cosmogonias de seus povos. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu curtir, sinalize o sininho ali para as notificações, para que esse canal cresça e você possa aprender mais acerca da palavra de Deus. Shalom Adonai a todos.